Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós iremos dar continuidade ao último episódio. Nós falamos algumas coisas interessantes a respeito de dieta e treino e sobre definição. E hoje nós separamos algumas perguntas que gera muito, dúvidas nas pessoas. Algumas são mitos, outras são curiosidades, outras são porque as pessoas realmente são leigas e não sabem. Então nós separamos algumas aqui e a Lívia está aqui comigo aqui novamente para dar continuidade e ela vai fazendo as perguntas e nós vamos debatendo aqui as respostas, beleza? Tamo junto aí para mais um. Então, vamos lá, quebrar esses mitos e essas dúvidas aí, ajudar o pessoal a tentar encarar esse mundo fitness nosso aí. Então, Samir, uma das perguntas, é que o povo tem muita dúvida e tem até medo. Comer carboidrato à noite engorda? Não, quem engorda é você. Brincadeira, só para quebrar o... Então, a questão do carboidrato não é comer o carboidrato que engorda, É comer errado, É comer sujo, é comer aqueles alimentos, que... hiperpalatáveis. Que deixam, mais saborosa, que tem um excesso de embutido junto, algo do tipo. Então, não é o carboidrato que é o vilão, É comer errado que se torna o vilão. Então, assim, se você tiver dentro da sua dieta e comer o seu arroz, ou só a mandioca, ou só a batata, ou etc., isso não vai te engordar, pelo contrário. Isso vai te preparar para outro dia. Perfeito? Perfeito. Dá para comer pão francês todo dia e assim mesmo ter resultado? Sim, claro que dá. Não é porque é pão francês, o fato de você ter iniciado uma dieta, um plano dietético, que necessariamente você precisa comer um pão integral. Nós dizemos que o pão integral é um pouco mais interessante pelo tipo de farinha que usa, mas não quer dizer que o pão francês seja restrito. A diferença é que nós vamos calcular o pão francês na sua dieta, E geralmente o problema maior é o excesso, Nem tanto o pão, é o pão mais o que você geralmente acompanha esse pão e o excesso, Então o cara que vai lá come 3 pão, presunto, mortandela e a porra toda. Então o problema não é o pão francês. O pão francês se encaixa tranquilamente em todas as dietas, em qualquer dieta. Só em casos restritos, talvez a pessoa tiver uma tolerância a glúten, algo do tipo, ali a gente vai ter um problema de exclusão. De restringir esses alimentos, procurar outros de acordo com os ingredientes que compõem esse pão. Mas, independente disso... É importante, também que tanto no carboidrato à noite quanto esse pão francês, não ingerir ele sozinho, Tanto, o carboidrato à noite engorda. Não, ele não engorda. Mas se você comer ele sozinho, tem gente que tem a mania de comer só o macarrão, Fazer aquela pratada de macarrão com molho de tomate e vai a noite inteira. Não, isso aí também está errado. Continuando, Tem problema comer carboidrato em todas as refeições? Não, pelo contrário. No planejamento alimentar que nós fazemos, geralmente, talvez a gordura não entre em todos, mas o carboidrato com certeza vai entrar em todos, porque sempre a porcentagem do carboidrato na divisão dos macronutrientes da dieta, ele entra com um percentual maior, porque é só a fonte de energia. Se você restringir demais esse carboidrato, você não tem energia nem para executar as suas necessidades diárias, seu trabalho,
coisa do tipo. Então, com certeza, todas as suas refeições terá. Agora, sim, nós vamos fazer uma estratégia de acordo com o que foi respondido na anamnese. Então, talvez nós não iremos colocar gordura, proteína e carboidrato. Talvez um lanche ali a gente vai colocar só proteína e gordura e nas demais carboidrato e proteína. Mas isso é uma questão só de divisão, né? Divisão de macronutrientes dessa dieta. Outro mito, né? Comer de 3 em 3 horas. É obrigatório? Não. Essa ideia de comer de 3 em 3 horas veio de atleta, né? Geralmente atleta de fisiculturismo, quando está na fase de ganhar peso, que é chamado bulk, hoje chama-se de off limpo, a quantidade de comida que ele tem que ingerir é muito alta, né? Então eles entenderam que aí umas 2 horas, 3 horas de intervalo é uma média de tempo que dá tempo de conseguir fazer uma nova refeição. Então, acaba que eles dividem em 3 horas, porque o cara, dependendo do nível de atleta, dependendo do peso desse atleta, ele vai fazer 8 refeições por dia. Então, é muita refeição para ser feita. Então, é por isso que tem essa situação do cara comer de 3 em 3 horas. Porque eles entenderam que é mais ou menos uma média ali para ele conseguir fazer 7, 8 refeições e conseguir dar um tempo de um processo digestivo ali, né, satisfatório. Mas a pessoa normal, não. A pessoa normal a gente vamos dividir de acordo com a rotina dela. Tem cara que fala para mim, só consigo fazer 3 refeições. Cara, nós vamos dividir aqui sua dieta em 3 refeições. Né? Outra coisa que eu não gosto são coisas comerciais. Então, a pessoa, eu tenho que almoçar. Não, você tem que almoçar por quê? Quem inventou o almoço foi o restaurante. Não existe almoço. O corpo não sabe o que é almoço. Entendeu? E você tem que fazer refeição. Agora, a hora que vai encaixar essa refeição, né? Agora, a pessoa trabalha aí, chama de almoço, porque, né, lá na sua carga horária, tirou esse horário como horário do almoço. Então, a gente chama de almoço, mas não é almoço, o corpo não sabe que é o horário do almoço. Precisa se fazer uma refeição, igual o café da manhã na padaria. Não existe café da manhã. Porque colocou que de manhã você toma um café. Então, são só nomes comerciais que colocam, mas o certo é você fazer refeição. Então, você tem que fazer as suas refeições e essas refeições vai ser divididas de acordo com a sua necessidade. Você colocou lá na anamnese, eu consigo fazer 4 refeições, eu consigo fazer 3 refeições, eu consigo fazer 5 refeições. Nós vamos fazer o seu plano dietético de acordo com essa sua disponibilidade. Se eu comer um pouco mais, já engorda? Então, aí eu brinco muito que o corpo da gente é igual um cartão de crédito, né? Gastou, tem que pagar. Se não pagar, vai acumular e vai virar uma bola de neve. A mesma coisa é você, o ser humano. Então, você vai comer um pouco mais, ok. Vai lá e treina um pouco mais. Porque você tem que gastar o que você comeu. Você tem que bancar aquilo que você comeu a mais. Então, assim, não precisa, não tem que ser engessado. Não tem que ser engessado. Aconteceu ali, um parceiro chamou, foi na casa dele, não teve jeito de eu pesar, eu comi um pouquinho a mais. Beleza, meu parceiro, tá tudo certo. Sai de lá, passa numa pracinha, faz um cardio de 40 minutos e paga a sua conta. Tudo certo, não vai acumular, não vai gerar superávit, tá tudo certo. Então, isso a pessoa tem que ter a consciência. A pessoa não tem essa consciência. A pessoa, ela só lembra de comer a mais. Ela não lembra de fazer uma atividade a mais para gastar aquilo que ela comeu a mais. Também não é ir lá na academia no horário do seu treino e ficar 2 horas se matando lá, porque isso vai gerar catabolismo ao invés de anabolismo. Em outra hora. Você não comeu um pouquinho a mais em outra hora? Então, você vai lá em outra hora e paga o seu excedente. Então, assim que funciona, né? Então, você tem que ser engessado? Não. Eu posso ir ali comer, eu posso ir ali acontecer? Pode. Você vai lá, come, depois você vai lá e paga. Tudo certo. A balança foi feita. Ótimo. O que realmente faz a pessoa engordar? Quantidade ou qualidade do alimento?
Sempre vai ser a quantidade. Por quê? Porque os macronutrientes são divididos em quantidade. Nós quantificamos a sua dieta. Então, se você comer a mais, vai gerar uma comida a mais, vai gerar uma caloria a mais. Então, a quantidade, sim. Agora, a qualidade é por exemplo, o que aquele alimento fornece de carboidrato. Então, pode ser que eu tenho, por exemplo, aqui um exemplo categórico. Eu posso pegar uma mandioca e comer um pedacinho, beleza? E eu posso pegar uma abóbora cabutiá e comer 4 pedaços. Por quê? Porque o carboidrato dessa mandioca é maior do que o carboidrato dessa cabutiá. Então, questão de qualidade de alimento, essa aqui vai dar mais volume, essa aqui vai dar menos volume. Essa tem mais carboidrato e essa tem menos carboidrato. Entendeu? Então, para mim bater o meu 100 gramas, essa aqui vai gerar mais volume. Mas eu vou estar comendo 100 gramas de carboidrato. Então, isso diferencia a qualidade de um e de outro. Entendeu? Agora, a quantidade não. A quantidade eu tenho que bater ela certinho. Eu não posso exceder, porque se eu exceder, aí eu estou consumindo caloria a mais e aí está errado. Aí eu vou, ter um superávit. Certo. Qual a diferença entre comida limpa e comida gostosa que engorda? Então, desde antigamente dizia muito que quando você mistura o açúcar e a gordura, gera uma situação em que o corpo não identifica, né? E quando o corpo não identifica, você não sente aquela vontade de saciedade. Você não quer parar de comer aquela comida. Então, isso nós não entendemos que é palatável, que é gostosa, porque você quer comer o sorvete. O sorvete é a mistura de açúcar de carboidrato com gordura. Açúcar mais gordura, né? E gera aquela mistura gostosa ali que você não quer saciar, não é saciável, você não quer parar. Você para na hora que chega aqui na garganta, mas se depender do seu corpo falar para, você não para. Agora, se você pegar só o açúcar e ir comendo ele, o seu corpo vai falar, opa! Não vai nem meia colher. Logo você, opa! Mesma coisa se você pegar uma xícara de óleo. Você pegar uma xícara de óleo e tomar, logo ele vai falar, opa! Então, quando é o macronutriente puro, o corpo identifica e ele te dá um sinal de saciedade, você está satisfeito. Já quando você mistura, o corpo não identifica. Por isso que você pode parar e começar a analisar que as coisas gostosas geralmente têm pouca proteína e tem mais carboidrato e gordura. Daí você percebe a pizza. A pizza vem ali, ela vem um pouquinho de carne, mas a gordura está em excesso, o carboidrato está em excesso, né? São tudo aquilo que gera aquela vontade e o corpo não identificar, não querer parar. E você come muito, come muito, come muito. Você pega um x-tudo ali, a quantidade de gordura que vem, a quantidade de carboidrato que vem. A carne vem um hambúrguerzinho ali de 100 gramas. Nem 100. Agora o restante dali bacon, gordura queijo. E carboidrato e aquela loucura. Então aí não te dá essa... E aí você come ele todo. Fala, mas como que eu comi um x-tudo? E aí eu coloco lá para você comer 100 gramas, 150 de arroz, 150 de carne, você não dá conta. Fala, nossa, é comida demais. E se eu pesar 300 gramas, não deu o peso do x-tudo. Mas o x-tudo, você bate ele ali fácil, nem vê. Fala, nossa, deu vontade de comer mais um. Pizza, come 2, 3 pedaços que é mais. Fácil, vai no rodízio ali e destrói. Dá para fazer dieta comendo comida normal do dia a dia? Não, hoje nós já estamos com a nutrição, que isso já mudou tem muito tempo. Hoje é comida normal. Comida normal, né? Nós só damos algumas dicas, agora de orientação de preparo, né? Para ter um melhor preparo ali, não exceder, questão de óleo, né? Usar alguns óleos melhor, né? Não exceder carnes mais magras. Isso, por exemplo, a gente não percebe, mas todo mundo vai lá e pede um patinho
no açougue, sendo que a maminha é mais gostosa e tem menos gordura intramuscular. Bem mais gostosa. Perfeito? Então, são essas orientações que nós passamos. Ó, pra você ver a diferença de você comer uma maminha e comer um patim. O patim tem que ser moído, porque você não consegue comer ele de outra forma. Já a maminha não. O bife fica muito seco. Né? Já a maminha você consegue fazer um bife ali bem e comer bem. Então, assim, a gente orienta as melhores formas dessa pessoa se alimentar escolhendo melhor, né, os alimentos. Não exceder no sal, né, fazer uma troca do açúcar por talvez um adoçante, até ela conseguir... Excluir a fritura, né? Diminuir a fritura, trocar por um air fry, né, até que consiga fazer a troca pelo grelhado. Então, assim, inicialmente, a gente ainda vai fazendo algumas adaptações, mas sempre comida normal, arroz, feijão, legumes, verdura. E aí, pelo contrário, até as pessoas têm muita restrição com a comida. Tem muitas pessoas que não comem muita coisa. Você vai lá ver, fala, mas não como. Não, você come esses legumes? Não como. Não, você come esses... Não, legume, então? Não, a maioria a pessoa não come quase nada. Mas quando tá lá no japa, destrói. Quando tá lá no rodizão lá, o resto, né, no porcarão lá do x-tudão lá, come de tudo. Não tira nada. E o docinho pós-festa? Né? Festa. Mas na hora de selecionar os alimentos, não, varja eu não como. Não, cenoura não, de jeito nenhum. Berinjela? Berinjela, nossa, de jeito nenhum. Nem dou conta nem de ver. Então, assim, hoje nós percebemos muito isso no consultório. As pessoas têm muita restrição de muitas verduras, muitos legumes, e falta muito isso na mesa do brasileiro, porque ele faz restrição. As mulheres, principalmente, a gente vê muito que as mulheres têm dificuldade em jantar. Eu não vou jantar, elas só querem lanche. Tanto que até os restaurantes teve que ir mudando. Os restaurantes teve que ir mudando. Você pode ver que não vem. Não vem. Quando você pede a comida lá, é batata frita, batata frita. Banana milanesa. Banana milanesa, paçoca. Não vem. Um mix de legumes. Não vem esses negócios. Por quê? Porque ninguém pede. Ninguém pede, ninguém gosta, ninguém come, ninguém... É complicado. Hoje nem na salada mais está vindo. Você vai pedir uma salada César, não vem. Vem só alface... E muito molho. Molho. Molho gordo. Né? Pão e queijo. E outra coisa também, né? Porque as pessoas acham que quando vão começar a fazer uma dieta para ganhar músculo e perder gordura, elas acham que elas têm que comer muita batata doce, que ainda existe aquele mito, né? É muita batata doce, aquele frango seco, aquele tanto de ovo. Não é assim mais. Não. O que mais que dá para fazer dieta comendo comida normal do dia a dia, né? A gente já falou. É verdade que o que mais atrapalha o resultado são os beliscos que a pessoa nem conta. Eu até brinquei muito no outro episódio e o que mais gerou polêmica foi, né, das 5 gramas, né? Muita gente fez muito comentário, brincou muito, mas eu só quis mostrar que realmente até na hora de pesar, tem essa situação. Na hora de pesar, a pessoa pesou, ela vai lá e come o restinho. Na hora de pesar, caiu, ela vai lá e come. E isso acontece no decorrer do dia e as pessoas nem verem. A pessoa vai lá comer uma castanha e não vê. A pessoa vai lá na geladeira e come... E isso não sendo computada, no final do dia, acaba sendo um vilão. Que aí ela chega lá e fala, poxa, eu fiz tudo certo. Mas o que faltou? Faltou ela lembrar desses beliscos que foi aleatórios, que ela não computou e que na hora ela não lembrou, porque não estava no planejamento no programa, no planejamento. Mas que houve, né? E como foi aleatório, houve muito e ela não percebeu. Por exemplo, a menina tem um filho... E aí ela vai lá na bancada lá, vai pegar alguma coisa, tem aquela bolachinha, aquela rosquinha Mabel. Sentiu uma indireta. Tem aquela rosquinha de coco, que é uma delícia. Aí tá lá, você veio pegar um negócio aqui, você olhou pra ela, olhou pra você, só uma, meteu uma pra dentro. Aí, no final da tarde... Vai lá na sala, resolve alguma coisa, volta mais lá, uma. Mais uma.
Aí na hora que você olha a tabela nutricional que você vai computar... 7 bolachinhas daquela lá equivale a 100 gramas de arroz. Né? Então, aí é onde a pessoa não percebe. Mas é porque ela comeu só uma, mas várias vezes durante o dia. E ela não computou isso. Então, tem que tomar cuidado, que pode acabar sendo o vilão do negócio não estar funcionando. Outra coisa acontece muito com as balinhas, né? Balinha. É só uma balinha. Vou ali, vou pegar uma balinha de troco ou... Passou no balinha, dentista, no salão. Talvez um tridente que é sem açúcar e sem caloria, tal, né? Ainda passa. Mas aí tem as balinhas macia, que é rica em açúcar. Tem os dadim. Tem aquelas toffee que é com caramelo. Exatamente. Aí é outra, né? Ah, tô ansioso. Ah, tô isso. Foi 10. Quando vê... Outra coisa é muito o cappuccino que eu vejo. As mulheres vão fazer uma vez na semana, vai fazer com o povo, chega no salão, sempre tem o quê? Cappuccino servido com aquelas bolachinhas amanteigadas. É sempre esse o combo. E aí eu vejo muito no Instagram, né? Elas postam a fotinha. E aí fala o que eu adoro, a frase que eu adoro. Eu mereço. Tô na minha beleza aqui, eu mereço. Exatamente. Aí aí depois ela não lembra que merecia. Na hora que chega lá e não dá o resultado e fica chateada, não lembra daquela fase do que merecia. Merecia levar uma catracada, é isso que ela merecia. Porque na hora que chega lá e ela fica chateada porque não teve a porra do resultado, ela não lembra da frasinha que ela soltou lá no Instagram falando coisa linda, eu mereço. Meu momento. Meu momento de beleza. Outra coisa também que é invisível é o açúcar do cafezinho. Tem gente que bebe café o dia inteiro e com açúcar. E, voltando à questão das mamães. As mamães, às vezes, põem comidinha pro filho, né? Aí, aquele restinho que fica ali, quem come? As sobras, né? Dizem que mãe come muito sobra de filho, né? Quando ele é pequeno. Não, e isso é engraçado, que eu lembro até quando nós mexemos com salgado, que algumas situações, igual tinha na empadinha, colocava azeitona, e você tinha que cortar a azeitona para tirar do caroço. Então tinha algumas coisas que a gente até brincava, tinha que fazer suviano, né? Então é a mesma coisa a mamãe, porque a mamãe é 2 pro menino, 1 para ela. 3 pro menino, 1 para ela. Aí na hora que vê... Ou o contrário, 3 para ela e uma garfadinha na boca dele, né? Ainda mais quando é essas coisas palatáveis, né, de criança. Dieta tem que ser 100% ou dá para ter dia livre? Não, aí tudo depende do objetivo da pessoa, né? Porque eu fico muito bravo com isso, ainda mais depois do último episódio. Essa questão é muito interessante. Tem que ser 100% ou pode ter dia livre? Depende do seu objetivo. Porque todo mundo me chega lá no consultório e quer um resultado para ontem. Entendeu? É isso aí que eu fico nervoso. Porque aí a pessoa chega, mostra uma fotinha de uma abençoada, fala, eu quero esse shape aqui, eu quero o mais rápido possível, quero para 2 meses. Só que não quer pagar o preço, entendeu? Então, se ela quer esse shape aqui, por que ela fica brava na hora que eu falo que tem que ser 100%? Então, tudo depende de você. Tudo depende do seu objetivo. Tem que ser 100%? É você que vai falar. Se você chegar tranquilo, calmo, né, com planejamento, falar assim, não, eu quero mudar, eu quero ter um shape massa, mas eu não estou com pressa. Aí é diferente, nós vamos fazer da forma tranquilo, porque eu vou fazer... Esperar as coisas acontecerem. Eu vou fazer um negócio gradual e constante, entendeu? Aí, se você não é atleta, se você não tem uma programação de data para ser cumprida, é diferente. Agora, o problema do ser humano é o imediatismo. O imediatismo dele que faz eu falar que tem que ser 100%. Precisa ser 100%? Não, não precisa. Pode ter uma dieta gradativa? Pode. Mas quem não quer isso é você, porque você chegou lá no meu consultório falando para mim que quer um shape para ontem. Você está entendendo? Então, não é eu. É você. Você que não sabe. Eu sempre digo para todas pessoas, principalmente em conversa de boteco. Hoje as pessoas já até evitam falar comigo na rodinha de boteco, na rodinha dentro de casa. Por quê? Porque eu sou reto direto. A pessoa já vira para mim... E eles são muito imediatistas e não querem pagar o preço, né? Então,
se você quer, você tem que bancar aquilo que você quer. Se você não banca, não pede, né? Todo mundo chega e fala, eu quero para ontem. Mas aí não quer aceitar o negócio de ser para ontem. Aí eu sou extremista. Não, não sou extremista. Eu sou aquilo que você pediu, né? Eu faço a sua programação de acordo com o que você me ofereceu de dados. Se os dados que você me ofereceu é querer um shape para daqui 2 meses, então eu tenho que ser extremista. Acontece muito, né? De chegarem, eu vou pra praia daqui 1 mês, daqui 2 meses, eu quero aquele corpo slim. Né? Então o grande problema é isso, é as pessoas não saberem o que pede. As pessoas não sabem o que pede e não banca aquilo que pede. Aquilo que quer, né? Aquilo que quer, não banca. Então eu fico muito nervoso. Eu sempre falo, é você que não sabe o que você me pede. Mas você está me matando. Eu falei, não estou te matando, eu só estou fazendo aquilo que você me pediu. Foi isso aqui que você me pediu. A sua parte você está fazendo, né? Resta ele fazer a parte dele também, né? Pode comer doce todo dia na dieta? Então, hoje tem algumas estratégias que nos permite algumas situações, né? Mas nós temos que ver para quem é isso, né? Eu também não posso, né, chegar para uma pessoa obesa, né? E como que a gente pode falar? Dar como que eu vou falar? Riscar o fósforo do pavio, né? Porque talvez a pessoa pode estar indo bem, né? E um pedacinho faz ela perder. Né? Então, depende muito, né, essa situação. Agora, se já é uma pessoa que está com ali um corpo bacana, um percentual de gordura não tão alto e abaixando, uma massa muscular bacana, e aí dá para ter estratégias tranquilas, dá para colocar um chocolate pós-almoço, que é muito bem associado, que ele entra muito bem nessa situação. E como é pós-almoço, você não consegue comer talvez uma quantidade muito grande, então você consegue comer um pedaço menor e ele agrega nessa situação. Nós podemos colocar um docinho ou uma geleia, talvez de pós-treino ou pré-treino, porque entra bem e você vai consumir, você vai gastar isso, né, naquele treino, né? Então depende muito. Eu não posso aqui generalizar e falar assim, todo mundo pode fazer, né? Claro que não. A gente tem que ver para quem que é essa situação. Mas hoje já tem muito e nós trabalhamos muito com essa ideia, né? De colocar um chocolatezinho. Porque eu sempre digo, eu nunca gosto de jejum. Eu nunca gosto de restringir, de retirar aquilo que a pessoa gosta. Eu falo muito isso para a Lívia. Por quê? Porque isso acaba sendo uma situação perigosa. Né? Eu ainda dou o exemplo de você pôr o leão na jaula. Você vai lá e coloca o leão na jaula. Eu vou fazer o jejum de doce. Vou ficar 1 mês sem comer doce. Ótimo. Perfeito. Enquanto você estiver de jejum, você vai respeitar. Então, os 30 dias você vai fazer. Você vai bancar. E, enquanto isso, o leão está na jaula e a jaulinha está fechada. E ele está com fome. Na hora que der 31 dias, acabou, chefe. Acabou sua obrigatoriedade. Automaticamente você vai mandar estímulo pro céu e falar assim, acabou. Desliga a chavinha ali, ó. Graças a Deus, acabou. Você vai lá e vai abrir a jaula. Cara, esse leão vai sair louco. Vai sair louco. O primeiro que ver vai destruir, o segundo ele vai destruir, o terceiro ele vai destruir. Porque ele tá louco de fome. Então eu não gosto. Então eu gosto de diminuir e de restribuir. Então, se você tem todos os dias um pedacinho de chocolate na sua dieta, para que você vai tirar um dia para comer muito? Não faz sentido, eu como todo dia, né? Então é essa situação na sua cabeça que eu quero gerar. É igual a cerveja. O cara gosta pra caralho de cerveja. Eu vou tirar a cerveja do cara.
Você vai ficar 30 dias sem tomar? Não. Eu vou tentar diminuir, eu vou tentar jogar num dia, no máximo 2, para fazer uma balança, né, positiva. Mas eu não vou tirar. Por quê? Porque na hora eu vou tirar. Na hora que ele voltar, ele vai voltar louco. Aí ele vai jogar tudo pro ar. Ele vai jogar tudo pro ar. Ele vai voltar louco, vai beber, vai comer e vai explodir. Então, não vai funcionar. É a mesma coisa que acontece com os inibidores de apetite para as pessoas erradas. Para as pessoas que não precisam inibir apetite e tomam inibidor de apetite para inibir. Ela não tem necessidade, o percentual, a composição corporal dela não diz não permite, que ela não precisa e ela, por uma comodidade, ela quer entrar por modismo também, por muito modismo, ela quer entrar, porque está todo mundo tomando, aí ela quer entrar com aquele inibidor de apetite. Ela vai comer menos, bem menos, até tirar. Na hora que ela tirar... E vem o reganho. E aí, geralmente, essas pessoas que não precisam, faz por conta própria. Esse que é o pior. Porque aí não faz o desmame, não faz a retirada e entra com o outro mais calmo, até controlar essa situação. Não, vai lá e tira de uma vez. Aí dá o... Aí vem, irmão. Mas vem. A pessoa come até o reboco. A porra toda do caralho. Comer besteiras no fim de semana estraga toda a estratégia da semana inteira? Não, aqui ainda ficou engraçado, né? Porque final de semana ainda tudo bem. Eu acho pior o seguinte: se essa besteira aqui for na quinta, o ser humano, a palavra dieta para o ser humano gera um extremismo que ela acha que parece que é coisa de outro mundo. Se não for metódico, tá errado. Então, se ela comer uma besteira na quinta-feira, é o que precisa para ela chutar o balde e meter... Fala, já estraguei tudo. Já estraguei essa aqui, vou voltar só segunda. Então, assim, eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que a pessoa tem que entender que a palavra dieta não muda nada. Dieta ela comendo todo dia normal. Só quantificada. Nós só vamos ajudar ela a comer as coisas certas, na quantidade certa e nas horas ideais. Então, assim, comeu a besteira, errou, é igual um PC. Comeu, foi lá, terminou de comer, desliga, reinicia e continua. E vida que segue, a dieta é sua. O mundo não parou, não. O mundo não parou, não. Você está entendendo? E é assim que funciona. E o que você vai fazer? Você vai ter a consciência. Reiniciou, comeu, vai lá e paga. Faz o card. Vai lá e faz um card, vai lá na academia, faz um treino e paga a cagada que você fez. Mas aí não. A pessoa já acha que isso já serviu ali, foi só o que precisava para ela meter o pé no balde ali. Abre o portal, né? E abre o portal. Então, assim, pode ser qualquer dia, porque o seu corpo não sabe que é sábado, não sabe que é domingo, não sabe que é segunda. O seu corpo não sabe. A sua mente entende que você tem uma rotina de horário. Porque você leu e colocou na sua mente que a sua rotina de horário é essa. Então, tem uma programação feita de horário na sua cabeça. Mas o seu corpo não sabe o que é segunda, não sabe o que é terça, não sabe o que é quarta, não sabe o que é domingo, feriado ou dia santo. Então, qualquer dia é dia. Errou, reinicia, reseta, reinicia e vida que segue. Errou, reinicia e vida que segue. Não errar o final de semana inteiro também, né? Falando em final de semana, o treino. Não treinar no final de semana pode prejudicar? Junto com essas besteirinhas a mais? Assim, rotina de treino, periodização de treino, depende muito da disponibilidade, né, de cada pessoa, né?
como que é os horários, como que é a disponibilidade. Tem pessoas que não conseguem alguns dias de semana de treinar e a gente coloca, né, para ele treinar final de semana. Então, é igual eu tô falando, o corpo não sabe que é final de semana. Então, não existe isso dela não poder treinar ou poder treinar. Não. O que manda é a rotina de cada um. Por isso que o treino é individual. Quando a gente diz que a periodização de treino individual é por conta disso, porque nós vamos colocar a periodização do treino de acordo com a rotina desse indivíduo. Então, é isso que vai dizer o dia que ela vai treinar. Por quê? Porque nós, que é profissional da área, sabemos que tem algumas regras a ser respeitadas. Tem né, o grupo muscular para trabalhar, aqueles músculos antagônicos, sinergistas, né, para poder montar o treino. E tem que haver um descanso para esse grupo muscular poder recuperar. Então, nós sabemos disso. Vamos fazer uma periodização em cima do que a pessoa passou, né, de horário. Então, assim, eu posso treinar tal dia, esse dia que é mais difícil, esse dia que eu tenho uma célula, esse dia que eu tenho uma igreja, esse dia que eu tenho um futebol, esse dia que eu tenho um compromisso com a minha família. Então, dentro do que nós vimos ali, nós vamos montar os treinos de acordo com a sua rotina. Então, não precisa ter aquela loucura... eu tenho que treinar todo dia, eu tenho que comer academia, louco, dentro da roupa. Não. Né? A dieta, sim, eu tenho que fazer todo dia. Né? Eu sempre falo, a dieta é 70% e os outros 30% é dividido. Né? Sono, treino e complementos. Complemento entra suplementação, vitamina, fitoterápicos, etc, etc, etc. Então, assim, a dieta é 70%, parceiro. Essa você tem que fazer. Essa não tem jeito de fugir. Agora, treino, dormir e fazer o restante são complementos. Então, isso você vai adaptar. Não deu para dormir à noite? Complementa durante o dia. Né? Tem que ter o descanso, tem que ter o sono? Tem. Mas não deu, dormiu pouco, deu para dar uma cochilada de 1 hora, vai lá e dá aquela estocada. Perfeito? Então, é assim que é a via de regra. O que você fala para quem diz que está comendo pouco, mas não emagrece? Mas mas essa frase diz tudo. Essa frase diz tudo. Porque comer pouco te faz engordar. Entendeu? Porque o corpo ele é inteligente. E ele nunca age do jeito que você pensa. Ele nunca age do jeito que você pensa. Então, entenda comigo. Eu tenho 1,80 m, peso 90 quilos, né? Só de eu movimentar eu tenho gasto calórico. Então, querendo ou não, eu tenho um metabolismo basal, mais atividade rotineira e mais atividade física se eu fizer. Então, se eu como muito pouco e não banco isso aqui, tudo, não tem nutriente, macronutriente para gerar energia, para gerar tudo o que eu preciso para bancar essa atividade aqui, o que o corpo vai fazer? O corpo vai ou catabolizar ou estocar. Primeiro passo é estocar. Ele sempre vai acumular gordura. Como fonte de reserva, né? Como fonte de reserva. Ele sempre vai acumular. Ele sempre vai estocar. Porque se você está comendo muito pouco, o corpo liga o alerta. Fala, o cara aqui tá maluco. Ele tá comendo pouquinho e tá gastando mais. Né? O que nós vamos fazer? Vamos estocar isso aqui. O pouquinho que tá entrando aqui, vamos jogar para gordura. Vamos estocar. Então, vamos deixar isso aqui estocado. Aí, se você aumenta demais a sua atividade, o seu gasto calórico, aí o corpo já começa a entrar em mais um alerta. Ele fala, ele endoidou, meu parceiro. Vamos deixar essa gordura aqui e vamos comer músculo. Por quê? Porque o corpo entende que ele não precisa do músculo. Isso. Porque o músculo é pesado. Dá trabalho, né, para ele. O músculo é pesado, o músculo faz você
locomover, o músculo faz você gastar caloria. O músculo, para que ele quer? Ele não quer, ele vai mandar o músculo embora. E ele quer que você entre em repouso e acumula gordura. Por quê? Porque ele quer que você vive. Então, para você viver, você tem que ter energia, para você não ter apagão. Então, é isso o grande erro das pessoas. As pessoas acham que comer pouquinho, ela vai emagrecer. Pelo contrário, ela não vai emagrecer. Ela pode até perder peso na balança. Aí é onde fica aqueles falso magro, né? Isso, ele pode até perder peso na balança. Por quê? Porque ele está catabolizando. Então, ele está perdendo músculo, está acumulando gordura, né? Porque o corpo está tentando segurar a onda. segurar a cagada que ele está fazendo. E isso está acontecendo. Então, esse é o grande erro da pessoa. Então, a pessoa tem que entender que se ela tem um tamanho, ela tem um gasto, ela tem uma necessidade diária de gasto calórico, ela tem que bancar isso. Como que banca isso? Fazendo a dieta calculada para cada indivíduo. Então, se eu tenho um peso, eu tenho uma altura, eu tenho uma idade metabólica e eu tenho um fator atividade, eu tenho que levar tudo isso em conta e montar uma estratégia dietética, um plano alimentar que supra isso aqui. Aí, nesse ponto aqui, eu vejo, eu estou acima do peso, eu estou com a gordura alta, meu percentual de gordura está alto, eu vou pôr um pouco de déficit calórico, porque aí eu já vou estar comendo, né, os macronutrientes que eu preciso, então eu vou pôr um pouquinho a menos para induzir o corpo a utilizar essa gordura que ele estocou. Mas se eu pôr esse déficit muito alto, dá errado. Por isso que o déficit é estudado, é tudo bem planejado para ser feito gradativo. Então, é por isso que a gente diz que tem que haver constância. Porque aí o corpo vai confiando em você, vai entendendo que todos os dias está entrando aqueles macronutrientes, né? E que está faltando só um pouquinho, e que aí ele pode confiar e usar aquela energia estocada para ir complementando. Vai complementando. Por isso que nós dizemos sempre que é um pouquinho todo dia. Por isso que o déficit calórico não pode ser alto. Para que haja essa constância e o corpo vai criando confiança e gradativamente ele vai usando essa energia que ele tinha acumulado e o negócio vai funcionando. Então, comer pouquinho resolve? Não. Vai dar tudo errado. É igual quem é magrinho comer demais. Ele vai conseguir? Não. E se conseguir, vai aumentar um pouquinho de gordura? Vai. Então, tudo tem que ser calculado, bem estruturado, bem formulado para dar certo. Isso, então, era isso mesmo. Essas são as perguntas, né, que aparecem muito na rede social, às vezes dentro do consultório, e a gente resolveu trazer aqui para tentar ajudar a galera. Espero que eu tentei falar da forma mais fácil, né? De compreender, né? Porque nós vemos em estudos, vemos em livros, vemos, né, nas pós, esses cursos que fazemos. Então, vem para um jeito para nós, né, muito, né, complicado. Palavras técnicas, né? Complicado de ser digerido, né? Então, aqui eu tentei falar de uma forma fácil, resumida ali, para tentar te dar um norte ali para você entender como funciona o negócio, né? E tentar errar menos possível, que a gente sempre diz. O interessante é sempre que a gente possa errar menos possível. Porque acertar 100% é difícil, né? Somos seres humanos, estamos todos sujeitos a erro, mas tentar errar o menos possível. Né? É igual eu brinco, que gosto muito daquela frase do Rock, né, Balboa. Não é o tanto que você pode bater, sim o tanto que você pode apanhar e continuar em pé. Então, não é o tanto que você é bom, mas sim o que você aguenta e continua. Perfeito? Perfeito. Foi ótimo. Foi show de bola. Obrigado. Obrigado a vocês. Segue, curta, comenta e vamos para cima. E deixe dúvidas.